meses, mas acabou passando um pouco mais, uma série de questões que tiveram nesse decorrer do tempo. Em primeiro lugar, por que essa Assembleia foi convocada? É que o STU, meu nome é Marcinho, diretor do STU, antes de convocar, vamos convocar o pessoal que é aqui do Conselho Fiscal. Então, o João Daniel Silvano, para poder vir aqui. Então, eu sou diretor de finanças, o Denés, diretor de finanças. Diego, você vai para a mesa? Vamos dar. Voltando ao assunto. Em 1999, a Unicamp demitiu todos os aposentados serventistas. E como a Constituição não diz que as pessoas que estão aposentadas ela tem que ser demitida, e além de ser demitida, não pagou os 40%. Aí o sindicato entrou coletivamente com uma ação na justiça e ganhou a possibilidade de, se quisesse retornar e que ele quisesse ser indenizado. Aí, como o processo tem primeira, segunda, terceira instância, depois tem que fazer cálculo, isso demora muito. Foi feito um acordo. Esse acordo seria pago no escritório. Como nós estamos uma demanda aí com a auditoria passada, foi retirado que o sindicato assumiria esse pagamento e seria feito na sede sindical. E para o escritório não ter que mandar um funcionário, nós destacamos o funcionário para fazer esse pagamento. A FUNCAMP, até 2000, ela tinha o mesmo reajuste que nós tínhamos. Então, a partir de 2000 não teve o mesmo reajuste e as pessoas entraram na justiça. E foi a mesma coisa, um processo que nós ganhamos e a FUNCAMP tinha que pagar, e para toda a tramitação demoraria muito. O que foi feito? Novamente um acordo, e nos mesmos votos, como existe uma disputa com o SIAC, nós resolvemos, a diretoria tirou o que seria pago no sindicato e destacamos um funcionário para que fosse feito esse pagamento. Então, como na última Assembleia ficou algumas questões sobre o pagamento do cheque e alguns documentos que não tinham no sindicato que apareceram na Assembleia, ficou no jurídico do sindicato que está vindo aqui para prestar os esclarecimentos. Então, chamo o doutor Antônio Cremasco para que faça os esclarecimentos, para que nós, após nós estaremos fazendo alguma questão de esclarecimento e após nós voltaremos. Tudo bem, pessoal? É isso. Começar desde o início da história. Começa com esses dois processos que o Marcelo comentou, que era do processo dos demitidos da FUNCAMP, dos demitidos da Unicamp e do processo da FUNCAMP. O processo dos demitidos da Unicamp tinha a coordenação, o encaminhamento, quem cuidava desse processo, à frente desse processo, além de outros professores, tínhamos o professor Osmar Marquesi. E no processo da FUNCAMP, quem coordenava todo o encaminhamento, quem ficava ligado ao jurídico, era o Luiz Cardim. Então, qual foi a estratégia? Que a diretoria do sindicato, não foi o escritório, não foi o advogado. Feito o acordo, aprovado na Assembleia, cada um sabia o valor que ia receber. Nós, então, em comum acordo com a diretoria do sindicato, ficou decidido o seguinte: faremos uma assembleia explicando o que estava sendo pago, e o sindicato destacou um funcionário para que esse funcionário fizesse a ligação do escritório com os trabalhadores. Então o cheque não ficava com o escritório, não ficava comigo. Era uma quantidade grande de pessoas e esse cheque ficou na mão de um funcionário. Um funcionário que eu tinha muita tranquilidade, que era o Davi. Eu conhecia o Davi como um empregado da Justiça do Trabalho. Então ele era funcionário da Justiça, na Justiça onde eu ia diariamente.
E diariamente eu conhecia, conversava e encontrava com o senhor Davi. Quando o sindicato falou que o Davi ia cuidar, sem qualquer preocupação, sem qualquer suspeita, passamos todos os cheques de todos os interessados para o Davi. Recebemos o Davi, o recibo de que ele pegou aquele cheque, e entregamos todos os cheques e os recibos que nós elaboramos para o Davi. O Davi pagou todo mundo, o assunto ficou encerrado, o assunto morreu, ninguém falava mais disso. Passado algum tempo, duas pessoas nos procuraram, Maria José Batemar e Humberto Matos. Eu vim receber. Como que você veio receber? Já está pago. Não, eu não recebi. Está pago? Não, não recebi. Peraí, vamos verificar o que está acontecendo com vocês dois. Fomos procurar o recibo. Achamos o recibo assinado por Maria José Batemar e Humberto Marques. Recibo assinado. Por sorte, no recibo tinha o número do cheque. Então, eu, Maria José Batemar, Humberto, recebi a quantia de tantos mil reais através do cheque. Não recebi, essa assinatura não é minha. Vamos então no Banco Santander rastrear os dois cheques de cada um. O Banco Santander acha o cheque descontado. Esse cheque foi descontado e endossado pela Maria José Batemar e pelo senhor Humberto. E aí, o dinheiro saiu daquela conta. Estava endossado. Eu não recebi. Aí, fomos atrás do Davi. Isso nós estamos falando de 4, 5 anos para trás, né? Que a diretoria já nem estava mais no sindicato. Já não era mais aquela diretoria e eu já nem trabalhava mais no sindicato. Fomos atrás do Davi e ele confessou por escrito, está aí na cópia que está entregando, ele confessou que falsificou a assinatura da Maria José Batemar e do senhor Humberto. Ele, na última folha do joguinho que vocês estão recebendo, ele declara que falsificou os documentos. Só que o problema não parou aí. Lá no sindicato, eu não sei quem, não quero apontar ninguém, embora eu tenha fortes restrições e suspeitas, mas eu não quero mencionar, né, porque o fígado da gente, a gente vai tomar cautela. Ao invés da diretoria do sindicato tratar o assunto com o advogado, pessoas do sindicato mandaram as pessoas irem na polícia. Ao invés de ligar, ô idiota, tem uma pessoa aqui falando que você roubou dinheiro, vamos resolver isso? Não, encaminhou para a polícia. E o delegado me chama para explicar o dinheiro das duas pessoas. Eu chego na delegacia, quem é o delegado? Esposo de uma juíza do trabalho. Que ela passa a ver o advogado como ladrão, porque foi assim que as pessoas falaram na delegacia, orientados por pessoas do sindicato. Tá bom, explicamos, conseguimos pegar a carta do Davi, levamos para o delegado e o inquérito, eu nem sei como é que está, não quero saber, porque réu não tem pressa no processo crime, não quero saber o que deu, o que não deu. Além do cremasco, foram chamados o Marcílio e a Margarida. Os dois, como não sabiam de nada da história, e não sabiam mesmo, porque quem sabia era eu, era o Luiz Scapini, era o professor Osmar Marques, era o Davi. Disseram que quem cuidava disso era o cremasco e o Rojão
ficou para o Cremasco. Assunto resolvido? Não. Por quê? Os dois associados do sindicato, representados pelo sindicato, não tinham o seu dinheiro na mão. Então, o que eu disse, gente, se vocês quiserem, eu posso tomar medida judicial para resolver isso. A Maria José Batemar falou, não, você vai ser meu advogado, eu confio no que você está falando, eu quero que você cuide disso. O seu Humberto tem uma filha advogada, não quis que eu cuidasse. Ele quis cuidar do processo dele sozinho. No processo da Maria José Batemar, o que eu fiz? Eu entrei com processo contra o sindicato, falando que a responsabilidade era do sindicato. E o senhor Humberto não quis processar o sindicato. Ele preferiu processar o José Antônio Cremasco. Por quê? O sindicato se recusava a pagar, e ao invés do sindicato cuidar de acertar essa situação, o sindicato optou em mandar para a polícia, virando as costas para o associado. Então nós tínhamos dois processos em andamento, da Maria José Batemar e do senhor Humberto. No processo da Maria José Batemar, o juiz disse o seguinte: a responsabilidade é do sindicato. Está aí na sentença. Quem tem que pagar é o sindicato. No processo do seu Humberto contra mim, o juiz de primeira instância disse: a responsabilidade é do sindicato. No processo do seu Humberto, movido contra mim, ele perdeu a ação e entrou com um recurso no tribunal. Lá no tribunal, o tribunal disse: não, senhor, quem tem que pagar é o advogado, José Antônio Cremasco, ele vai pagar. E ele pagando, ele que processe o sindicato para receber o dinheiro que ele pagou. Ponto. O Cremasco paga e o Cremasco processa o sindicato. Isso está escrito aí no acordo que se chama ação de regresso. Ponto final. Nesse meio tempo, assume uma nova diretoria do sindicato. Essa diretoria do sindicato não queria me contratar. Como que nós vamos contratar um advogado que processa o sindicato? Esse Cremasco está processando o sindicato, nós não queremos ele. Até um dia que aparecem alguns diretores do sindicato discutindo o meu processo, por que eu estava processando o STU. Porque nesse período a gente não tinha contato mais nem com os diretores atuais, que não conversavam com a gente, e nem os diretores que saíram, porque cada um foi cuidar da sua vida. E eu fui cuidar da minha vida. Quando essa diretoria assumiu, aí eu expliquei o que estava acontecendo e as pessoas entenderam que a história do processo, e aí nós voltamos, fomos contratados. Diante da sentença da Maria José Batemar, o que nós falamos? Ela entrou pedindo, o juiz condenou no pagamento do valor que o Davi roubou, no pagamento de juros, no pagamento de correção monetária, danos morais. Dava um montante de dinheiro. O que eu sugeri para a nova diretoria do sindicato? Gente, é uma vergonha o papel do sindicato. É vergonhoso o sindicato dar emprego para um ladrão e o sindicato não assumir o roubo desse ladrão. Está aqui a declaração que o senhor Davi é ladrão. Está aqui assumido que o senhor Davi pegou dinheiro. Por enquanto de 2. Sabe-se lá Deus de quantos ele roubou. Gente, é uma vergonha o sindicato virar as costas para o associado. Paga. Aí o que nós fizemos? Chamamos a Maria José Batemar, que confia integralmente no sindicato e no advogado. Fizemos um acordo e o sindicato pagou esse valor. No processo do senhor
Humberto, diante da condenação, condenou no valor devido, condenou com juros, condenou com correção monetária, condenou em dano moral, deu um montante de 50 e tantos mil reais, para evitar. Eu trabalho para sindicato desde 1980, trabalho para 10 sindicatos, do Petroleiro, do Estado de São Paulo, da Sanasa, um monte de sindicatos. Então, o que eu orientei? Gente, não pega o dinheiro, porque o advogado do seu Humberto não queria papo com a gente, nem com o advogado, nem com o sindicato. Pega o valor da condenação que está no processo, tira uma guia e o sindicato paga a guia. Se forem procurar dentro do sindicato, não tem dinheiro saído. Vai ter uma guia que foi pago para o juiz e o juiz liberou para a pessoa. Portanto, é muita sacanagem, é muita desonestidade, é muita molecagem vir insinuar alguma coisa a respeito da saída desse dinheiro. Nem se eu fosse amante da juíza, ou se eu fosse o homem do juiz, seria possível voltar algum dinheiro na minha mão. Se a guia saiu para pagar no processo, não tem direito de insinuar isso. Porque quem pagou a pessoa foi o juiz. Por que orientar isso? Por uma questão muito simples. Algum retardado mental, desonesto, vagabundo, pode levantar aqui no nosso meio e dizer que quem paga mal paga duas vezes. É verdade. Isso, lá na zona, isso é mantendo relação com a sua mãe. Porque na conversa moral, na conversa ética, olho no olho, quem paga mal, paga duas vezes, é o patrão que tem que pagar. Então, quando você quebra o vidro lá da universidade, na greve, o sindicato vai lá e fala, não, o sindicato não vai pagar. Quem vai pagar é fulano, beltrano e ciclano. Então, o cara que pratica um assédio sexual, um assédio moral na universidade, a universidade vem na hora de pagar e fala, não, eu não vou pagar, quem vai pagar é o Tacílio. O cara que bate o carro da universidade, o cara vai processar a universidade? Não é a universidade que vai pagar, é o motorista. É isso que eu vou ter que pagar? O sindicato me enfia a goela abaixo, um empregado de carteira assinada, ladrão. O cara é ladrão, assumido que é ladrão, que falsificou. Eu tenho prova que o cheque saiu da conta. O cara falsifica e rouba, e a responsabilidade disso é desvio de dinheiro? Pelo amor de Deus, eu paguei, está pago. Agora, se o cara falsificou e roubou, eu me submeto à definição de vocês aí. Né? Mas eu entendo que não há nenhuma irregularidade, não há nenhuma ilegalidade, os caminhos foram corretos, ninguém pôs a mão no dinheiro. Se quiserem procurar, sair daqui agora, 2, 3 pessoas, procurarem a Maria José e perguntar quanto ela recebeu, fica à vontade. Eu tenho certeza que o valor que ela recebeu foi esse. Ninguém levou nenhuma vantagem, muito pelo contrário. Agora, a questão da responsabilidade, gente, como é que o sindicato não vai pagar um ato praticado por um empregado dele? Não tem cabimento. Né? Tem uma funcionária movendo ação contra o sindicato porque alguém aí assediou sexualmente a funcionária. Então, se houver condenação, quem vai pagar? O cara que assediou? É o diretor do sindicato. Esse é o entendimento. Agora, se eu soubesse que o Davi era ladrão, eu não tinha dado o cheque para ele, né? Se eu soubesse que o Davi era ladrão, vinha eu aqui, pegava um funcionário e ficava pagando as pessoas. Então, infelizmente, nós somos vítimas. O sindicato foi vítima de um mau funcionário. O escritório está sendo vítima de ter que se sujeitar a esse tipo de comentário, né, de uma insinuação de que levou alguma vantagem. Não tem vantagem.
Se alguém apurar um centavo errado, aí eu assumo a responsabilidade. Então, o que foi mandado é um e-mail explicando o prático do acordo, o precedente era esse, as decisões estão aí, eu posso até ter esquecido alguma coisa, o que é compreensível em virtude da bronca que a gente fica, mas está documentado aí, está documentado a carta do Davi, está o e-mail que foi mandado, então eu fico à disposição para esclarecer algo que eu não tenha explicado, e eu penso que eu dei uma geral aí em todos os pontos. Então, só para recapitular, tem duas decisões de primeira instância falando que a responsabilidade é do sindicato. Num desses dois processos, o que foi para o tribunal fala que a responsabilidade era minha, mas ressalvando o direito de regresso. Então, o que transitou em julgado, o que foi decidido, é isso que eu falei para vocês, está aí no documento. Eu fico à disposição para esclarecer eventual dúvida de coisa que eu não tenha falado aí. Bom, pessoal. Esclarecido pelo advogado da primeira fase, nós vamos passar para o esclarecimento. As pessoas poderão se inscrever para uma pergunta e será respondida após. Não, mas se a pessoa quer esclarecer, se as pessoas quiserem esclarecer, vão todo mundo. Não, porque o pessoal esclarecimento no mesmo tempo que mas o tempo que falou da minha gestão. Eu quero o pessoal esclarecimento que foi, para não ficar mal entendido para a Assembleia. Ele não citou nome, eu não vi ele citar nome. Não citou nome. As pessoas estão passando. Então nós vamos abrir para esclarecimentos. Para esclarecimento, pedido de esclarecimento. Tá. E já vamos falando com a Assembleia aqui até às 14 horas. E nós vamos abrir 15 minutos, 5 minutos para esclarecimento. Só. Beleza? Tá, nós vamos controlar. Boa tarde a todos e a todas. Eu não tenho a mesma riqueza de vocábulo do Dr. Camacho. De verdade você tem. Acho que. Mas só para prestar esclarecimento sobre o período da gestão do Vamos à Luta, que não é o mesmo coletivo 1º de maio que utiliza o nome do Vamos à Luta. Portanto, nós nem reivindicamos a questão que foi apresentada. A gestão Vamos à Luta assumiu a direção do STU e tomou algumas decisões referente à política que ia adotar naquele período para frente. E uma das decisões é que a gente ia mudar o jurídico do STU, procuramos o escritório do Dr. Cremacho, fizemos o distrato, como manda a lei, da forma adequada, e caminhamos com o novo jurídico. Durante a gestão, nos primeiros 2, 3 meses da gestão, descobrimos, da mesma forma que foi citado aqui, por parte de associado que procurou o STU para receber um cheque a qual a nossa gestão não tinha conhecimento. Aliás, não foi só um funcionário, vários funcionários de um processo que a gente tomou conhecimento posteriormente, nos procurou para receber o dinheiro do sindicato. Imediatamente procuramos saber do que se tratava o tema. E o tema se tratava justamente desse processo, de um dos processos que foi citado aqui. Funcionário Davi em questão citado, nós não tivemos nenhum contato com esse funcionário, porque assim que tomamos posse da direção do sindicato, o funcionário pediu um afastamento por problemas de doença, por problemas de saúde, e se afastou pelo INSS. Tanto é que esse funcionário eu nem conheço pessoalmente. Esse funcionário não retornou durante o período da gestão. Consultamos a parte administrativa do STU para ver se esse cheque havia entrado dentro do sindicato, nos cofres do sindicato. É importante citar isso.
né? O sindicato pagar o cheque tinha que entrar nos cofres da entidade. Esse cheque não entrou nos cofres da entidade. Procuramos saber, portanto, por parte do funcionário, fomos até a casa do funcionário, o advogado que estava atendendo no momento, procuramos saber do funcionário e não teve a mesma felicidade dessa carta aqui. Inclusive, eu estou tendo ciência dela aqui, de assumir que roubou o cheque do sindicato. Imediatamente, a orientação que nos foi passada é que era necessário, portanto, fazer uma denúncia do processo, porque uma vez que o cheque não entrou na entidade, uma vez que o cheque não chegou na mão da direção, era necessário fazer uma denúncia para que se apurasse o fato do cheque tinha sido roubado. E aqui eu não faço nenhuma relação se foi pego pelo advogado, se não foi, não é essa relação que eu faço, e também não faço nenhuma relação, porque eu descobri agora que o funcionário que roubou o cheque, né, através dessa carta, que foi roubado pelo funcionário. Portanto, nós encaminhamos pelos caminhos jurídicos da lei, que julga apurar os fatos, porque eu não sou investigador, eu não sou detetive, eu não sei como tratar um caso desse. Então, procuramos encaminhar da forma. Qual foi a orientação? Nesse caso, a responsabilidade era da gestão anterior, portanto, era necessário que os coordenadores gerais da gestão anterior prestassem esclarecimento sobre o fato, e o escritório jurídico, por conta de ter feito o pagamento do cheque ao funcionário da entidade. Então, só prestar esse esclarecimento, e o termo quem paga errado paga duas vezes vem do próprio jurídico. Então, não é de nenhum militante sindical. É tese jurídica que diz que quem paga errado paga duas vezes. Então, é bom deixar claro isso para si. Nós aqui não estamos fazendo nenhum debate pessoal, não estamos fazendo nenhum debate aqui da capacidade do escritório jurídico do Dr. Veloso. Não é esse o debate que está em curso. O debate que está em curso aqui, para nós, é a responsabilidade do pagamento, uma vez que o dinheiro não entrou nos cofres da entidade, e a forma que se faz o pagamento. Se o pagamento faz de uma forma onde não é discutido na Assembleia com a direção do sindicato, e é pago pela direção, é uma direção agora proporcional, que inclusive tomou ciência do pagamento na Assembleia anterior. Então, é esse debate que está em curso aqui. Obrigado, Aninho. Bom, vou prestar esclarecimento. Um minuto. Esclarecer, só um minuto. Esclarecer que nunca o cheque entraria no caixa do escritório, do sindicato, porque o cheque era do cliente. Então, jamais qualquer cheque da Funcam. Mas guarda onde o cheque? No cofre da entidade. Eu não sei lá dentro como é que funciona. Então, mas no caixa do tem que sindicato. perguntar para a gestão anterior. E outra coisa, o acordo foi assinado por um advogado chamado Dr. Marcel, do escritório do Dr. Jorginho, que eu não sei quem contratou, se é da gestão A ou B, mas está aí a assinatura no acordo do Dr. Marcel. Tá, pessoal. Pessoal, só para não ver ilações, digamos, as pessoas que tinham direito ao João Bergamasco, 4.700, Maria José Batermarco, R$33.000, Humberto Amorim, 54.000 e Nivaldo da Vigilância, 7.700. São esses os cargos do cheque do Carinho. Tá? Vamos abrir, nós vamos abrir e na terceira fala, como é normal, nós encerraremos. Na segunda fala, nós encerraremos as inscrições. Tudo bem? Então, estão abertas as inscrições. Yuri, Pico, Diego, vai, Yuri. 3 minutos improrrogáveis. Não, segunda fala. Segunda fala será encerrada, pessoal, como é na Assembleia. Está entrando no âmbito da porta aqui, às vezes vale a pena o contexto. O microfone está ruim. Bom, acho que a Assembleia toda é um pedido de esclarecimento. Acho que a gente tem que focar o debate aqui para deixar tudo muito claro. Inclusive porque nessa hora o nível do debate abaixa muito. Mas o que a gente está fazendo é seguindo as deliberações do movimento sindical, do Congresso, que propôs que a gente zelasse pela fiscalização da entidade, né? E é isso que a gente vem fazer aqui. O objetivo em nenhum momento é acusar o escritório ou acusar alguém, mas a gente quer afastar suspeitas que a gente julga conveniente. Eu acho que é assim que a gente investiga uma coisa.
Você olha lá e vê um sindicato suspeito e pergunta. Então, inclusive, está sendo distribuído aí, o dia que está ajudando a distribuição, um material onde a gente coloca o que a gente acha que precisa ficar claro. Porque a discussão aqui não é assim um e-mail de onde... Não é... O que nós queremos saber é o seguinte, teve um crime que ocorreu dentro da gestão do sindicato, né? Inclusive, é preciso dizer que isso aí é um problema, porque fica parecendo que se é falsificada a assinatura ali é natural, né? A gente acha que isso é um problema, é preciso saber como é essa contratação, inclusive esse funcionário, ao que me consta, o Davi, ele é casado com uma prima da Margarida, né? Então, assim, a gente coloca aqui, estou perguntando esse esclarecimento, quero que seja explicado, porque assim, ocorreu um roubo, aí teve um monte de problema e o sindicato pagou. O problema é o seguinte, nós estamos zelando pelo patrimônio da categoria, nós não estamos julgando uma empresa ou outra, mas e aí? A categoria pagou por esse crime, e o que aconteceu? Está sendo restituído o patrimônio? Né? É isso que a gente quer resolver. Como que se autoriza um cheque, né? O sindicato, porque assim, pode não ter entrado cheque nenhum na conta do sindicato, mas saiu. Né? Teve dinheiro que saiu da conta do sindicato para ressarcir esse prejuízo. E aí, como que a gente autoriza sair um dinheiro desse, sempre que tem uma condenação judicial falando que o sindicato não é responsável? É isso que a gente está levantando, é isso que a gente está questionando. Né? Para nós, o escritório foi condenado com esse pagamento, e se o sindicato julgava que tinha que fazer, ressarcir isso aí, era preciso fazer um debate aberto e público sobre isso. Não entrega um cheque assim e depois fala, eu não sabia o que isso se trata. Então isso aqui é uma questão muito simples, a gente quer manter o nível do debate, quer manter o respeito aqui, mas é importante dizer, tem um monte de problema que nos faz desconfiar, e nós não estamos acusando ninguém, porque no dia que a gente estiver acusando, a gente vai fazer isso formalmente, vai exigir rompimento de contrato na hora, né? Não tem por que não fazer isso. O que a gente exige, tendo em vista que existe uma deliberação judicial que não responsabiliza o sindicato por esse pagamento, a gente quer a devolução desse dinheiro. E a gente quer que seja aprovado um aprofundamento dessa investigação, porque essa informação aí de que são só esses 3 casos, a gente não tinha, não tenho certeza, nós queremos saber qual é o total de dinheiro que foi gasto para ressarcir esses cheques, e aí tem uma série de questionamentos que está distribuído, para a gente poder dizer que está tudo certo com isso e que o patrimônio da categoria não foi lesado. Vamos lá, vamos manter o nível do debate. Lembrando aí, é bom evitar xingar, né? É bom evitar falar das questões da mãe das pessoas, etc. Próximo é o PIB. Na fala do PIB se encerrará as inscrições. Segunda fala. Eu falei. Pessoal, mas quem quer depois escrever todo mundo? Ó, após essa parte será encerrada as inscrições. Quem escrever, levanta a mão, fica a mão erguida, só para saber. Primeiro que eu também acho que a gente deveria ter conduzido esse debate de forma decente desde o começo. O que transcorreu da Assembleia última para cá foram ilações e acusações que, na realidade, servem para colocar pessoas, além da figura jurídica do escritório, pessoas como suspeitas. E acho que aqui a mesma discussão o companheiro já vai fazendo aqui ao fazer a ilação da diretora do sindicato com o funcionário contratado. Estranho isso, até porque nós estamos discutindo aqui também uma questão de um e-mail de uma funcionária do sindicato que também, ao que me consta, tem relações de companheirismo, né, com o diretor do sindicato. Então, estabelecer essa discussão aqui é de um rebaixamento tão grande da discussão,
que nós não vamos chegar a nada, que os companheiros que extrapolam do ponto de vista do seu papel enquanto diretor do sindicato, e aqui tem alguns diretores que vêm dizer que eles são fiscais do sindicato e não são diretores do sindicato, então precisa se posicionar muito bem, porque quer ser fiscal do sindicato, vem para cá, vai para o Conselho Fiscal. O diretor do sindicato tem outro papel, então quem tem o papel de fiscalizar as finanças do sindicato é o Conselho Fiscal. O papel do diretor é organizar a categoria, distribuir boletim do sindicato, essas coisas que alguns aqui não fazem. Eu queria reafirmar aqui que todo o procedimento de pagamento daqueles 2 processos, que foi uma vitória política importante, foi feito de forma extremamente correta e que nenhum funcionário que participou do processo de adesão e depois do recebimento do dinheiro teve problema. Muito pelo contrário, as pessoas saíram muito felizes. Tanto é que os trabalhadores da FUNCAMP que não aderiram ao processo, até hoje não receberam esse processo. O que nós estamos falando é de uma situação específica das pessoas, ou desses 4 casos, que não aderiram ao processo e tiveram a sua assinatura fraudada e depois a endossamento do cheque fraudado para poder receber esse dinheiro. Nós estamos tratando de um roubo, nós estamos tratando de uma fraude. Esse problema já deveria ter sido resolvido na gestão anterior, porque foi lá que ela estourou o problema. Mas não foi. E nós tomamos a iniciativa de resolver o problema na forma como foi dito aqui pelo Cremaço, chamando as pessoas para conversar e dando uma saída para o problema. Então, companheiros, nós não temos nenhuma questão em dizer que o procedimento, para concluir, foi um procedimento do sindicato. O Davi, de fato, era funcionário do sindicato e estava fazendo aquela tarefa, que era uma tarefa política da gestão do sindicato, porque foi uma ação política para fazer os aposentados receberem os seus direitos, os trabalhadores da FUNCAMP também. Então não temos nenhum problema em assumir isso e achamos que foi correto o sindicato fazer aquilo. Portanto, nós achamos que tem que ser encaminhado na forma como foi aprovado na proposta orçamentária, para poder estar tocando. Vamos escrever de novo, para poder estar tocando isso. Vamos escrever de novo para concluir. Né? Pessoal, vamos tentar respeitar o tempo, por favor. Bom, pessoal, eu vou fazer a leitura do escrito para não ter problema. Bom, tudo bem? Diego, Margarida, Toninho, Magda, Sandra, Tiago, Rosilene, Ubá, Yuri, Kiko, Vive, Marcílio, João Daniel. Beleza? Aníbal. Tudo bem. Diego. Eu acho que a questão, na verdade, é bem objetiva. Como o Yuri colocou, a questão aqui não se trata de que nós estamos afirmando que fulano se apropriou, que ciclano se apropriou, que fulano usou de má fé ou não usou de má fé. Isso a gente tem que ser investigado. É isso. Temos que fazer. Vamos fazer uma auditoria de todos esses pagamentos. Vamos, inclusive, porque aqui, se vocês olharem essa confissão que está aí do Davi, ele não fala quantos cheques ele pegou. Ele fala, eu peguei alguns cheques. Sim, temos que saber. Já foi procurado esse funcionário saber quais são os cheques? Para saber quais são, né, como que foi o caso. Já foi cobrado o que ele pagasse? Alguém sabe por onde anda essa pessoa? Temos que investigar essas coisas. Temos que fazer uma investigação de todos os cheques que foram pagos. Temos que fazer uma investigação, temos que fazer uma auditoria. E a auditoria isenta para olhar cada um desses pagamentos, para olhar cada um desses casos e ver qual é o encaminhamento que se toma a partir disso. Essa é uma coisa. Agora eu vim falar que é molecagem, não sei o quê. Vocês votaram pela proporcionalidade no Congresso justamente falando que era boa porque uma chapa fiscalizava a outra. Agora vem falar que isso não é função? Função sim. Isso é uma coisa. Agora sim, a outra coisa
é em relação ao processo que foi julgado. Claro que nós podemos fazer uma discussão se é caso do STU pagar, do processo que foi julgado, a condenação em segunda instância do escritório. Podemos fazer uma discussão. Eu acho que queremos também fazer essa discussão se é papel do sindicato, se é papel do escritório, se é papel de deixar o cara sem receber. Podemos discutir todos esses casos, não é esse o problema. O problema é o seguinte: existe uma condenação judicial, o mérito dessa discussão foi discutido de forma judicial e sem nenhuma discussão, que agora estão querendo fazer, mas na época não quiseram fazer, o sindicato foi lá e emitiu um cheque para pagamento de uma condenação sofrida pelo escritório. Isso não dá para acontecer. Não dá para o sindicato simplesmente falar o seguinte: olha, tudo bem, você foi condenado, mas eu assumo a dívida, vou lá e pago. Não dá para isso acontecer. Então a segunda coisa que precisa acontecer é o seguinte, porque aí se o escritório quiser processar o sindicato e falar que a culpa é do sindicato, aí é uma opção de vocês, é uma opção do escritório, legítima. Vamos respeitar, vamos defender os interesses, a gente faz essa discussão. Mas enquanto existe um processo judicial e a decisão que existe é de condenação do escritório, a responsabilidade de pagamento, inclusive judicial, é do escritório e não do sindicato. Porque o mérito, nós podemos discutir o mérito, porque assim, o processo, inclusive, ele faz essa discussão do mérito. Porque em primeira instância, inclusive, o associado perdeu a ação dele dizendo que é a responsabilidade do sindicato. E esse mérito foi julgado em segunda instância. Isso foi debatido. Não foi uma não questão em que por um erro condenou o escritório quando deveria ter condenado o sindicato. Essa questão foi julgada, foi debatido pelo Tribunal de Justiça. Então, se existe isso, se existe essa sentença, eu acho que imediatamente o que a gente tem que ter é que o dinheiro que foi dessa ação, 54 mil e pouco, que foi pago pelo sindicato, como é responsabilidade do escritório, esse dinheiro tem que ser repassado pelo escritório para o sindicato de volta. O sindicato tem que reaver esse dinheiro. Próximo, Margarida. Margarida. Boa tarde, companheiros. Eu acho que assim, é engraçada a discussão aqui, né? Nós somos, nessa gestão, nós somos os fiscais do sindicato. A gestão passada, eles também eram fiscais do sindicato, porque tudo isso aconteceu na gestão deles. Começou na nossa, e quem deu prosseguimento foi o Vamos à Luta, só para Vamos à Luta que ganhou a eleição. E aí, o que fizeram? Encaminharam, chamaram a gente para prestar depoimento aqui no 7º distrito, eu e o Marcílio, e encaminharam isso para a Justiça Comum. Olha, estavam querendo saber, fiscalizar, por que não fiscalizou direito? Vamos jogar isso na nossa gestão depois de 5, 6 anos. E aí, o que é mais grave num período de eleição? E aí levanta mentira. Aí acusa as pessoas, porque o discurso de hoje aqui está muito moderado, diferente do Face que você juntou. Né? Porque lá você faz uma acusação citando, inclusive. Então, eu acho assim, quem quer ser fiscal, sabe, não pode ter rabo preso com nada, gente. Você quer fiscalizar gestões essas, gestão, mas vamos fiscalizar a sua gestão? O que aconteceu com os carros de sul? Vocês deram satisfação para a categoria? Vocês têm essa responsabilidade de ser fiscais da gestão, de ter o controle da gestão, de ter responsabilidade na gestão? E por que vocês não fizeram isso na gestão de vocês? Por que vocês estão deixando até isso tempo? E a gente já cobrou várias vezes. Entendeu? Mas aí, não, esse tipo de coisa a gente não fiscaliza. Então vamos fiscalizar o que os outros fizeram. Eu sou responsável pela gestão, mas eu, como diretor liberado, eu não participo de nada, nem assumo como diretor. Nem me assumo como diretor. Hoje eu aqui na mesa, eu não vou. Você nunca se assume como diretor do sindicato. Mas é um diretor liberado, que um assina a frequência do outro e nunca aparece no sindicato para nada. Para nada. Nada. Se a gente precisou de um cheque assinado pela comissão, estava o Genésio e outro com problema, simplesmente ele falou que não ia assinar. Ué, como que eu quero o bem dessa gestão? Como que eu quero o bem dessa entidade? Se eu não assumo essa entidade? Meu compromisso em ser diretor tolerado é para fazer política partidária. Aí eu quero participar da eleição do centro sindicato lá para a cidade, opa, estou liberado. Quero participar do movimento estudantil, estou liberado. E aí
pedir verba para contribuição, que é o nosso papel. Então, eu tenho muita tranquilidade em falar isso. Eu acho que a gente não tem, por tudo isso que foi colocado aqui, nós estamos muito conscientes de que a gente fez bem, a gente pagou as pessoas que a gente devia, entendeu? E, cá entre nós, quando o Davi veio trabalhar no sindicato, ele veio trabalhar para o sindicato por um pedido da esposa dele que trabalhava no HC. E tinha 2 filhas passando fome e ela não dava conta. E a gente estava precisando de gente e a gente colocou o Davi para trabalhar. Isso era tudo que a gente conhecia do Davi. Eu atendendo um pedido de uma funcionária da categoria daqui da Unicamp. Se deu no que deu, a gente não conhecia o Davi, a gente não sabia quem era o Davi, mas a gente se prontificou a trabalhar com o Davi, ajudando uma trabalhadora dessa universidade. Então é isso, companheiro. Então eu acho assim que não adianta esse tipo de coisa, porque a gente, graças a Deus, a gente tem rabo preço com ninguém. Com ninguém. E nós não vamos devolver nada para ninguém, porque nós fizemos o que é certo, o que é correto, e os trabalhadores dessa universidade recebiam o que tinham que receber. Obrigado, Margarida. Próximo ao Cozinho. Duas questões aqui centrais. Uma que eu faço parte do Vamos à Luta Nacional, um coletivo organizado, não compartilho desse documento. Esse documento não é do coletivo Vamos à Luta, o Vamos à Luta não tem essa política. Felizmente, os companheiros insistem em usar um nome que não nos pertence. Eles não fazem parte do Vamos à Luta Nacional. É bom deixar bem claro isso. São 2 debates diferenciados aqui. Um debate que tenta fazer um enlace aqui de roubo, que nós não compartilhamos, nesse nível de debate que se faz. E a outra questão que a gente quer debater aqui, porque a outra questão envolve a gestão anterior, a qual eu era coordenador geral e tenho responsabilidade sobre ela. E não cometemos nenhum equívoco na gestão anterior com relação a esse tema. A esse tema. Porque assim, se houve roubo do chefe por parte do funcionário, por parte de quem quer que seja, eu não sou polícia, eu não sou detetive, eu não tenho responsabilidade de investigar o caso que o dinheiro que não entrou no cofre da STU. Por isso que eu estou insistindo nessa tese. O dinheiro não entrou no cofre da entidade sindical. Portanto, não é a minha responsabilidade, não sou polícia para apurar o fato, eu quero que apure o fato. Se está caminhando na justiça, se está caminhando na delegacia, é outro problema. Porque o problema pode ter estourado na gestão anterior, Margarida, mas foi bem citado aqui. Vocês já estavam tentando resolver anteriormente indo na casa do funcionário, Luiz Scarpino, advogado. Então, essa é uma questão. Nós não vamos entrar nessa seara, porque essa seara não interessa o nosso debate. O que interessa o nosso debate é 2 questões. Então, primeiro eu disse, eu compartilho esse documento. O Cremasco citou uma coisa aqui que é interessante. O documento assinado pelo advogado Marcelo Barbosa em 9 de março de 2015, numa gestão proporcional, que era advogado do STU e que a gestão proporcional definiu por voto majoritário, com o voto dos companheiros da Alerta, dos companheiros do Apesar e com o voto dos companheiros do 1º de maio, recontratar o escritório jurídico dos demais. Nós do Vamos à Luta não votamos nisso, porque nós tínhamos uma política já definida do nosso coletivo de manter o jurídico anterior. Então é bom deixar nítido isso também. As responsabilidades aqui no STU. Aí concordo com a Margarida. Tem 2 correntes majoritárias no STU. E uma delas é o 1º de maio. Tem o coordenador geral, tem o tesoureiro, que tem a responsabilidade de acompanhar esse processo. O que nos surpreendeu na última Assembleia é a gente tomar ciência do pagamento na última Assembleia de um e-mail desviado, inclusive, que não sabe como. Também precisa fazer o debate. Então precisa apurar tudo. E nós queremos que apure. A nossa posição, Cremasco, a nossa posição é da gestão anterior, que o STU não paga. Não paga, até que se apure a responsabilidade do processo. Essa é a nossa posição. Podemos perder aqui na Assembleia. Agora, nossa posição não tem nada a ver de acusação dessa natureza. Só que nós não assinamos. Nós não compactuamos. Respeitamos o escritório jurídico e todo o trato pessoal, político, a gente fez da forma correta. Então, a nossa posição do Vamos à Luta aqui, nós não compactuamos com o pagamento da forma que foi feito. Podemos até discutir que paga. Podemos até a direção do sindicato discutir que é a forma correta. Então, a direção proporcional. A direção proporcional se discuta, que venha para a Assembleia, que a Assembleia define o pagamento. Não temos nenhum problema com isso. Agora, desde o debate seja feito de forma correta. É isso que nós vamos fazer. Que o debate seja de forma correta. Não seja um pedido direto para uma corrente ou para um grupo e
e que o meu pagamento seja efetuado. Obrigado, Toninho. Próximo, Sandra. Magda. Depois a Sandra. Alô? Depois a Sandra. Boa tarde a todos. Companheiros, assim, eu acho extremamente constrangedor a gente vir aqui para discutir uma coisa dessa, e que eu penso que é uma injustiça muito grande com relação ao Grupo Alerta, da qual eu faço parte há muito tempo, e sempre agimos corretamente. Meus companheiros aqui, meus camaradas, todos, a gente tem uma condução tivemos a condução do sindicato em 2 gestões, e as restantes que eu já não estava, completamente de acordo com a ética, com a responsabilidade, como a Margarida falou. Agora, o que eu penso é o seguinte: esse boletim do grupo Diego e Yuri distribuído em abril é uma vergonha. Eu acho que nós temos que entrar com um direito de resposta no próprio Facebook aqui do Vamos à Luta, tem que ter um direito de resposta garantido. Eu acho que nós temos que entrar com um processo por injúria e calúnia, porque é um absurdo isso. Eu queria saber de vocês o seguinte: cadê o processo de investigação dos 2 carros que sumiram? Isso aí vocês não falam. Você entendeu? Então é muito fácil sentar no rabo e puxar o dos outros. Só que o nosso rabo está limpo, nós não temos rabo preso com ninguém. Então eu quero saber o seguinte: o nome da Alerta está em jogo. Eu quero limpeza desse nome aqui. Porque se existe alguma coisa errada, não é conosco. Já foi esclarecido, o doutor Cremasco já deu todos os esclarecimentos. Eu acho que foi feito corretamente. Agora, tem que ter responsabilidade para pôr isso daqui. Depois vem falar que não é nada pessoal, vem falar nome de funcionário, não é nada pessoal, mas está aqui o boletim, ó. O nome eu posso falar porque boletim do grupo Diego e Yuri distribuído em abril. Entendeu? Então, vamos à luta. Pagamento indevido do STU mostra irregularidade fiscal do Grupo Alerta. Isso é uma vergonha, é um absurdo, e eu não aceito esse tipo de coisa. Sabe? Eu acho que tem que ter mais dignidade para fazer a responsabilidade como diretor do sindicato e ter respeito aos outros grupos adversários, que na verdade todos estão lutando pelos funcionários, os trabalhadores da Unicamp. Tá? Então eu quero respeito com o Grupo Alerta. Eu acho que todo mundo aqui quer isso, e a gente quer esclarecimento também do roubo dos 2 carros na gestão de vocês, que não tem nenhuma palavra aqui. Em nenhum boletim de vocês esclarecem isso. Eu mesma já vi vocês em trânsito aí, fazendo uma maior bagunça dentro do carro do STU. Eu quero saber onde estavam esses carros aí, que foram roubados, e ninguém esclarece. Nós temos que abrir uma sindicância, doutor Clemente, para saber onde que está. Diretoria do STU, nós temos que abrir uma sindicância para saber onde estão esses 2 carros aí roubados. Boa tarde a todos. Eu acho que eu não vou nem entrar muito no mérito, porque eu acho que todo mundo aqui já desabafou tudo que tinha direito. Eu fico indignada, eu não tinha conhecimento desse documento, eu não tinha conhecimento desse pagamento, sou da diretoria atual. Eu fiquei indignada também, sem entender nada. Hoje, com o esclarecimento, acho que deu para entender melhor. Mas eu acho assim, primeiro, como foi que o Diego conseguiu essas informações? Se nós da diretoria não tínhamos. Então, isso não ficou esclarecido. Como essa informação chegou até ele e para nós, os diretores, não apareceu. E olha que eu sou uma diretora atuante dentro do sindicato. Eu estou lá sempre. E agora eu vou estar mais, porque amanhã eu me aposentei, agora eu vou aproveitar para deitar e rolar. Isso. Uma outra coisa. Fica essa brigaiada que vai ficar rolando aí, vai ficar rolando. Por quê? Porque estamos em época de eleição. É natural. Os eleitoreiros começam a fazer a bagunça. Que é para dizer, eu sou mãozinho, o outro é filho da puta e ele não vai ganhar a eleição. Não estou preocupada com isso também, porque eu costumo jogar limpo. E a terceira coisa, eu acho que a gente está perdendo muito tempo com uma coisa que não vai ficar esclarecida aqui hoje, que vai ficar esse bate-boca e que ninguém vai resolver nada, né? Primeiro, que isso tinha que ir para a discussão da diretoria para vir para a Assembleia, nem isso foi feito, já saiu direto na Assembleia para sair esse AUE que está aí. E aí, dia 24 está aí. Quando a gente está aqui brigando entre nós, o
governo está comendo nós lá fora. Né? Dia 24 está aí. Em vez do pessoal vir fazer uma assembleia, chamar para o dia 24, porque as nossas vidas estão correndo, perigo. Ninguém fez isso aqui. Ele está preocupado com 54 mil, com 30 mil, com não sei que mil, que é obrigação da diretoria pagar isso. Quem roubou foi o funcionário do sindicato. A diretoria tem que discutir a forma de pagamento e acabou. Eu acho que o associado não tem que ser lesado. Ele não tem que ser lesado. Ele foi roubado, arruma-se uma forma, paga, leva para a Assembleia, aconteceu isso, a gente vai ter que pagar. Acabou. É isso. Ou então deixa o processo rolar até virar milhões. De 54 mil vira 54 milhões. Mas eu acho que tem que acabar essa palhaçada aqui. Tem que acabar essa... Não vou citar o nome que eu gostaria, para a gente poder pensar na nossa vida que está lá fora. A gente está correndo risco de ficar sem salário, de perder todos os nossos direitos que a gente já conquistou. É isso. O Tiago, depois a Rosilene. Boa tarde. Eu sou o Thiago, faço parte do Conselho Fiscal. E, assim, durante a última reunião do Conselho Fiscal, a gente levantou esse ponto em questão, que era o pagamento do cheque. Que é um valor mais alto, é um valor que chama atenção na prestação de contas. Não só para mim, como para o João Marcelo também. A gente quis saber do que se trata. E o papel nosso é esse, é questionar os pagamentos, ver o que tem, se tem alguma coisa diferente, para a gente, o próprio trabalhador, estar fiscalizando os pagamentos do sindicato, certo? Foi o que a gente fez. Durante a reunião do Conselho Fiscal, a gente perguntou sobre esse cheque para o diretor, para o Kiko, para o Marcílio, e foi nos informado, durante a reunião do Conselho, que esse pagamento ele seria referente a uma decisão judicial. Que até no primeiro momento, por não conseguir, a gente também não entende tanto de direito assim, né? A gente pediu as cópias do cheque e... A gente pediu as cópias do cheque para examinar melhor. E até achei estranho depois, porque na próprio anexo aqui, ó, o próprio comprovante que a Rose, o financeiro, deu para a gente, está aqui a decisão em segunda instância, que saiu em 29 de janeiro de 2016, que é anterior ao pagamento, que é uma decisão de segunda instância que foi executado é o escritório do Cremasco. Então, o que a gente tem um fato, antes do pagamento, tinha uma decisão para o pagamento do escritório. Repetindo, não estou julgando se o mérito, quem tinha que pagar o escritório ou o sindicato, e se depois disso o escritório poderia recorrer e ir atrás do pagamento, mas não. A gente tem uma decisão e quem teria que pagar é o escritório, e é isso que a gente está questionando. 1 minuto. Obrigado. Tiago, só eu estou chocado. Extremamente chocado. Como é que um sindicato, como é que uma assembleia é tão importante, é tão difícil chamar, né, os funcionários para uma assembleia. E quando a gente chega aqui, primeiro, eu fiquei mais chocado ainda com o que eu vi no Facebook. Uma acusação direta a um cara que eu conheço há muito tempo, que eu tenho uma plena confiança, e vim aqui movida não só por isso, mas também endosso e acredito na fala da Margarida. Eu acho que a gente não pode ser irresponsável com nenhum colega, seja com o Toninho, que eu tenho divergência política com ele, seja com o Kiko, que eu tenho uma grande admiração e é um camarada que eu respeito, seja com esses meninos novos que estão vindo nessa política da universidade. Não estou aqui querendo dar uma de vamos ficar em cima do muro, de hipótese alguma. Eu acho que é importante o esclarecimento,
Eu estou convencida do esclarecimento que foi dado, tá certo? Acho que a gente tem que perguntar sim, o Conselho Fiscal está aí para justamente isso. Mas o que a gente não pode é ser irresponsável, colocar na mídia uma difamação e depois, na hora que vem aqui na Assembleia, pede desculpa e diz que não foi bem isso, não foi bem aquilo. Então, sejamos responsáveis. E isso foi que me moveu a falar. Porque normalmente eu não falo em Assembleia. Mas não podemos ser irresponsáveis. Acho que o STU, ao chamar essa Assembleia para ter uma discussão desse nível, foi importante, é importante. Agora, ser irresponsável, isso nós não podemos aceitar. Próximo ao Fubá. E depois do Fubá, o Yuri. Boa tarde a todas e a todos. Eu também concordo que é difícil a gente estar chamando uma Assembleia, e quando a gente chama uma Assembleia, a gente, os trabalhadores principalmente, né, vem e tem que presenciar fatos como ocorre aqui. Porque eu não fiz parte da gestão Vamos à Luta, que era duas Vamos à Luta junto. Eu não fiz parte da gestão anterior, que era da Aléria, que era a chapa única. Estou fazendo parte da gestão agora, já fiz parte de outras gestões do passado. Então eu estou bem tranquilo para poder analisar o seguinte. O funcionário citado aí, ele foi contratado pelo sindicato, ele foi responsabilidade do sindicato, foi passada essa responsabilidade para ele passar o cheque para os trabalhadores, já foi comprovado aqui que ele desviou os cheques, tem uma declaração assinada por ele. Então, quanto a isso, eu não tenho dúvida, tanto que na Assembleia anterior, eu aprovei as contas do sindicato, e que foi destacado esse ponto, mas lá atrás eu já tinha mais ou menos visualizado que era uma picuinha que eu acho que o comportamento de funcionário, né, porque eles não gostam de ser chamados de diretores, é o Yuri e o Diego, o comportamento deles, embora eles já sejam de maior, mas o comportamento aqui nas assembleias, com a própria categoria que eles dizem que respeitam, é de molecagem, sem responsabilidade nenhuma. Porque uma pessoa que foi eleita pela categoria, vai lá, que é para estar fazendo parte da instância, que ele faz parte, ele foi eleito segunda maioria, e não participa de nada do sindicato, mas recebe um salário integral. Isso recebe um salário integral, né? Então é vergonhoso a pessoa fazer parte da instância, questionar a instância, tem umas instâncias, tem a diretoria para debater, se for voto vencido, encaminha. Se não for voto vencido, encaminha do mesmo jeito. Só que sai da instância para poder atacar a própria instância que ele foi eleito pelos trabalhadores que confiaram em votar neles. Então é lamentável. Para mim eu não estou chocado, porque eu já estou acostumado no dia a dia, durante 3 anos, o que vocês dois fazem aqui na Unicamp. Então, para concluir, eu acho que realmente o sindicato tem que pagar, fez certo de pagar, porque eu acho que a responsabilidade foi das duas diretorias anteriores e que o associado não pode tomar prejuízo. Então, está correta a decisão e eu estou esclarecido pelo esclarecimento que o Cremasco deu aqui. Obrigado. Próximo é o Yuri e depois o Pico. Pessoal, quem for falar vai se aproximando para que nós consigamos terminar a Assembleia às 14 horas. Gente, vamos lá. A gente está tentando manter a objetividade aqui, né? A gente é responsável por uma investigação, questionamento.
A gente fez esse questionamento, fez ele lá no Conselho Fiscal, o Thiago veio aqui, colocou. O pessoal falou que não tinha nada a ver, passaram uma informação errada, falaram que não tinha decisão de segunda instância, que era responsabilidade do sindicato pagar, né? E depois assumiu aqui em Assembleia Orçamentária que não sabia que tinha uma decisão de segunda instância que estipulava o próprio valor do cheque que foi pago. Isso é uma mentira, né? E assim foi denunciado, inclusive, pedir desculpa, porque a gente não está pedindo desculpa nenhuma pelo vídeo. Se a gente não aponta a seriedade dessa investigação, o pessoal trata isso como se fosse picuinha, né, do nosso coletivo. Então veja que aqui a gente está tentando discutir sobre o patrimônio da categoria, garantir que ninguém está roubando dinheiro da categoria, e a discussão está indo para o meu comportamento, né? Aí fala assim, não, aqui a gente é tudo responsável e tal, e já levanta um monte de acusação de roubo de carro, de relação com funcionário, né? Assim, a mim não me impressiona essa conversa de que vocês jogam na moralidade, que estão interessados no defendendo o interesse da categoria. Eu acho difícil defender, porque ninguém até agora explicou cadê o dinheiro que ressarciu isso, né? O funcionário roubou, o sindicato pagou, e aí? Foi isso, a justiça queria pagar para o associado, o dinheiro foi cair na mão de um funcionário, o funcionário sumiu com o dinheiro e o sindicato pagou, acabou, é isso. A gente não quer que a coisa fique assim. É por isso que a gente está tendo essa assembleia aqui, e eu não retiro uma vírgula do que a gente tem publicado sobre o assunto. Aí essa questão de direito de resposta, de injúria, de calúnia, de respeito, eu queria lembrar porque se a gente cobrou, inclusive, do Grupo Alerta, acho que o Kiko pode dar testemunho disso, que a gente queria que fosse feita a campanha eleitoral de 2014 em termos decentes. Existe aí tese de congresso que acusa a gente de roubar carro, de assediar funcionário, sem nenhum lastro formal, sequer razoável. E a gente, enquanto o Grupo Apesar, na urna lá do HC, ficava gritando que a gente era ladrão de carro, a gente, inclusive, pediu, falou, gente, vamos entrar num acordo, que isso não pode, né? Nós temos divergência, o trabalhador pode votar em um e outro, mas vamos tentar manter o respeito. E aí vocês não viram nenhum pedido de resposta, né, Magdalene? Não fizeram nada, né? Então, assim, esse discurso... Aí a questão dos carros, para não falar nada, a gente, na nossa gestão, o sindicato tinha 2 carros, esses carros foram roubados na porta da casa do Diego, o seguro pagou os carros, e a gente espera que esteja sendo investigado agora. Quem faz essa investigação acho que é o seguro, é para isso que a gente tem seguro. Essa explicação foi dada para a categoria, só que a gente acha ruim que a categoria esteja discutindo patrimônio do sindicato, ao invés de estar discutindo a campanha salarial. Por isso que a gente não vai fazer igual esse assunto aqui. Se a gente não tivesse sido miguelado no Conselho Fiscal, provavelmente a gente estaria fazendo essa conversa. Se esses questionamentos que tivessem respondidos, nós estaríamos nessa Assembleia. Pelo contrário, a gente estaria discutindo como que nós defendemos nossos salários, porque semana passada nós tomamos um 0 do Proesp e ninguém está discutindo isso aqui, né? Então, só um segundo, na nossa gestão, por mais que se possa questionar tudo, nenhum dinheiro saiu sem que a gente não soubesse do que se tratava. Nós nunca assinamos um cheque e fomos falar que responsabilidade é o outro camarada não vir entregar boletim, né? Então, para manter o foco, só para finalizar, Assembleia, nós queremos Assembleia na terça-feira para discutir a campanha salarial, para não falar que o pessoal só vem na Assembleia para votar contra os questionamentos que a gente faz. A gente quer Assembleia na terça-feira, a gente quer que as contas sejam reprovadas enquanto não for devolvido o valor do cheque. Gente, eu estou estourando o tempo. Eu vou precisar de mais 1 minuto. Eu estou querendo fazer o favor, só que você não deixa. Então a gente quer que devolva os 54 mil, sem isso não aprova as contas, e a gente quer uma auditoria isenta de todo esse processo aí. Isso acaba, se responder só isso, não precisa nem gastar tempo falando do meu comportamento. Obrigado. 4 minutos. Próxima Vivian. Primeiro, eu queria reafirmar aqui que eu não sabia do e-mail, que esse e-mail que sumiu. Segundo, se o companheiro que é do Conselho Fiscal tinha essa informação, ele poderia ter levantado isso no Conselho Fiscal, inclusive no relatório do Conselho Fiscal. Para mim não tem problema nenhum, companheiro. Se o cara é do Conselho Fiscal, é para ser do Conselho Fiscal. Se tivesse que ter debatido isso na Assembleia de 2016, muito tranquilo, nós não temos nenhum problema em debater as coisas. O que nós estamos discutindo aqui, inclusive essas questões de pagamentos, que alguns aqui estão dizendo que não sabem
De nada. Isso tudo é parte de todas as discussões de assembleia orçamentária. Desde 2015 isso tem entrado nas assembleias orçamentárias. Entrou em 2016, o companheiro lá é tesoureiro do sindicato. Então ele está no mundo da lua, porque ele é parte responsável, inclusive, porque se tiver qualquer problema ele vai ser criminalizado, ele é tesoureiro do sindicato. Devia tapar lá em 2015, porque teve a Assembleia Orçamentária que aprovou as contas do sindicato. Em 2016 teve a Assembleia Orçamentária que aprovou as contas do sindicato. E em 2017 teve a Assembleia Orçamentária que aprovou as contas do sindicato. E agora nós estamos discutindo aqui um ponto destacado na Assembleia. Então, é dessa forma que funciona. O problema é que os companheiros não estão acostumados com o método de discutir coletivamente nas instâncias da categoria. Eles gostam de fazer a política por fora. E isso é uma opção, principalmente no momento em que nós estamos chegando perto de uma eleição do sindicato. É uma opção. Eu espero que essa visão, essa concepção seja derrotada, porque ela é prejudicial aos trabalhadores da Unicamp e é prejudicial ao movimento sindical. Obrigado. É a Vivian. Boa tarde. Eu acho que o que nos cabe aqui nesse latifúndio é saber que 50 mil reais foram utilizados de maneira que não foi combinada com a categoria. Como é que a gente resolve isso? Isso, do ponto de vista da categoria. Então, quero usar o meu tempo para dizer o seguinte. A gente está, assim, não é a primeira Assembleia que eu falo isso, infelizmente. É muito triste olhar essa Assembleia cheia. Muito triste. Gente que faz tempo que eu não vejo, né, na Assembleia, várias pessoas. E por que estão aqui hoje? Porque a gente foi atrás de chamá-los para essa Assembleia. Por que a gente não vai atrás de chamá-los para lutar com a gente? Para as Assembleias do zero. Para as assembleias que realmente importam para a categoria. A gente só se movimenta pela briga interna, pela disputa de poder. Desse jeito a gente não vai chegar a merda nenhuma. E isso não é para um ou para outro grupo. A estrutura sindical está montada assim. E a gente não está conseguindo dar resposta para isso. E é isso que a gente tem que responder. Ou a gente começa a discutir o que realmente é sério, e neste momento é sério tirar o Temer da presidência, é sério fazer um Ocupa Brasília que arranque o cara de lá, é sério conseguir eleições gerais para restabelecer minimamente democracia nesse país. É isso que a classe trabalhadora precisa, porque é isso que está conseguindo parar as reformas. Se não fosse isso, se não for, e com a ajuda das denúncias, é claro, né? Mas se não fosse isso, a gente já estava com reforma trabalhista, reforma previdenciária todas aprovadas. E a gente está aqui se batendo se um é mais revolucionário do que o outro, se um é mais bandido do que o outro. Eu acho que está na hora da gente parar e pensar sobre isso, porque senão não vale a pena ter sindicato. Obrigado. Próximo. Bom, pessoal, acho que é importante mesmo tirar o tema, é importante dizer não às reformas. Eu acho que é de extrema importância. Inclusive, está aqui quem ajudou a organizar o dia 31 para as unidades, para a rua e para a porta de garagem. Então, eu não sou omisso nessa questão. Eu estava lá 2 horas da madrugada, na porta da garagem, para que não saísse o ônibus, para essa greve fosse vitoriosa. Então, os trabalhadores, acho que tem que saber quem faz, quem não faz. Então, não vejo. Agora, nós temos que tratar das outras questões também, que é importante. Eu não sabia, eu não soneguei, não omiti informação para o Conselho Fiscal. Eu não sabia. E se é do meu grupo que sabia e ele não me passou, eu ficaria muito bravo. E como esse e-mail veio partir na Assembleia? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Se eu soubesse, eu daria a explicação, como nós temos sempre feito em todas as reuniões do Conselho Fiscal. Existe, inclusive, algumas formas, mas o Conselho Fiscal tem que funcionar autônomo, nós sempre colocamos. Mas quando é nas reuniões, nas assembleias, quem sempre fez aqui na universidade, quem sempre fez no STU nos últimos 20 anos, foi a comissão, a coordenação de finanças.
se for mudar, vamos discutir isso no Congresso. A outra questão, pessoal, por que deu essa confusão? A justiça brasileira demora muito tempo para pagar. Inclusive, tem uma demanda aí para que nós façamos um acordo na sexta parte para que as pessoas recebam. Tem uma demanda. As pessoas da FUNCAMP querem receber também daquele acordo. É isso que nós estamos tratando. É que o trabalhador receba isso para suas familiares. Agora, com ilações, que houve roubo, vinculações que estão com dinheiro no bolso, isso é inaceitável, isso é dividir categoria, isso é um retrocesso na discussão. E tem uma coisa que eu vou dizer: quem acusava tanto de roubo no passado também hoje está pagando, porque as pessoas têm que ser sérias e tratar as coisas com respeito, e é o que eu faço. Agora, uma questão: a nossa posição, que aprovamos na Assembleia de 2015, da Assembleia Financeira, que se pagaria aos trabalhadores. Reafirmamos em 2016, inclusive quem estava lá votou aprovando e tinha o e-mail já em segunda instância. Eu só tinha conhecimento de primeira instância. Eu acho que a posição tem que ser reafirmada, a que foi aprovada em 2015 e 2016. O sindicato paga os trabalhadores e vamos atrás que quem roubou que seja ressarcido do sindicato. Então, é que o sindicato, como foi aprovado na Assembleia de 2015 e na Assembleia de 2016, o sindicato continua fazendo o pagamento e não o escritório. É isso. Obrigado, Nancy. Bom, boa tarde a todos e a todas. Como Conselho Fiscal, no momento que foi apresentado para nós, foi uma planilha, alguns documentos a qual ficam com divergência, não sabia se estava certo ou não. Foi remetido à plenária, na plenária se apareceu outros documentos, e onde surgiu mais dúvidas ainda. E agora eu acredito que com o que o CREMAS passou, que achei muito importante, mostrar para a categoria que existe, como fui aluno do senhor, existe ética dentro da justiça. A gente chega na conclusão, nós independentes, apesar, chegamos à conclusão que de fato não procede o que estão alegando. Isso aí não faz sentido. Então, por isso, acho que deveria estar cada vez mais debatendo isso, e isso faz parte do nosso movimento. A gente tem que fazer os debates, faz parte, né? Mas também temos que estar na luta. O debate da luta está faltando. Nós também só ficar discutindo. Você vê, nós estamos em construção da sede, não se discute, não se fala, né? Nós estamos construindo, nós estamos trabalhando, né? Não se divulga mazelas, né? Divulgando aí, porque grupo A, grupo B, não se discute. Gente, estamos construindo a sede, vamos junto, vamos colaborar, vamos fazer uma campanha, né? Isso não se vê. Então, como Conselho Fiscal, eu deixo o meu aval aí a essa aprovação. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Daniel. O último é o Aníbal. Pessoal, tenham calma, nós daqui a 3 minutos o Aníbal termina a fala, nós vamos para as votações, tudo bem? Eu passei a vez. Boa tarde a todos. Olha, é o seguinte, eu realmente não vim aqui para ficar discutindo esse assunto, não tenho o menor interesse em discutir esse assunto. A única coisa que eu vou falar sobre isso é que eu sou a favor de uma auditoria ampla e irrestrita de todos os mandatos, para que qualquer tipo de desvio que tenha havido seja solucionado. Não me encaixo em nenhum desses grupos políticos que estão em divergência e acredito que a gente tem que vencer essa limitação do corporativismo. Acho que o certo é o certo, entendeu? Independente se o cara que errou, acertou, é seu amigo ou não, você tem que correr sempre pelo certo. Eu estou aqui para dizer o seguinte, que nós estamos num momento crucial, entendeu? Dentro da situação política, e agora é o momento da gente ir para cima dos caras. Em cima do que a Vivian falou, a gente tem que fortalecer muito esse dia 24 de maio, e eu gostaria de
na medida do possível, não sei até que ponto a gente consegue fazer isso aqui, mas eu acho que estando todos nós reunidos aqui, isso é possível. Eu gostaria de encaminhar para a gente aprovar uma paralisação no dia 24, entendeu? Porque a situação da última Assembleia para cá mudou. A gente tem uma nova conjuntura a partir das delações lá do JBS. A ida para Brasília agora, ela já tem um outro caráter, né? Muito mais sério. Se já era sério, agora é mais sério ainda, entendeu? A gente está vendo uma união, em nível nacional, de centrais sindicais que a gente nunca imaginou que iam se juntar. E olha o que está acontecendo aqui dentro. Então, em nível nacional, você pega a CSP com lutas caminhando junto com a força sindical. Eu nunca imaginei que eu ia ver uma coisa dessa na minha vida. E a gente está vendo isso acontecer. Então, vamos aprender um pouco com isso, né? Vamos aprender um pouco com isso. E vamos aprender que a nossa força, ela vem justamente, sabe, da gente conseguir diferenciar o que é corporativismo do que é o certo mesmo, do que é o mais importante. Porque, porra, na hora que a direita tem que se juntar, eles sabem se juntar. E eles se juntam bonitinho, na hora que é para se juntar. Um fecha com o outro bonitinho. Até quando a gente vai ficar nessa putaria? Né? Então, a minha proposta de encaminhamento é paralisação no dia 24. O Sintusp já fez isso. Certo? A gente, tem muita gente que não está animando de ir para Brasília porque está preocupado como que vai explicar para o chefe que não vai trabalhar. Entendeu? Ficar dependendo de o STU mandar um ofício para a unidade liberar e depois, quem não for, fazer atividades aqui. Entendeu? É lógico que a gente não vai ser uma coisa na mesma magnitude do dia 28 de abril, porém, eu acho fundamental e importante que a gente encaminhe isso aqui hoje. Tá? O que eu tinha para falar é isso. Eu gostaria que isso fosse, se possível, incluído nas votações, no encaminhamento, para ser aprovada a paralisação no dia 24 de maio. Obrigado. Foi a proposta de paralisação do 24, vamos discutir após as duas votações da que essa Assembleia for convocada. A primeira votação, pessoal, bom, se está esclarecido o pessoal, nós vamos direto para a votação. Sobre o pagamento do cheque, que o STU faça o pagamento do cheque, e a outra posição é que o STU não faça o pagamento do cheque. Podemos caminhar assim? Quem é favorável? Quando o STU não faz o pagamento, significa exigir o ressarcimento. Né? Tá. Se o STU não fizer, haverá o ressarcimento, porque já foi pago. Quem está na Assembleia e é favorável que o pagamento seja feito pelo STU, por favor, se manifeste levantando os crachá. É bom contar para não ter problema depois. É bom contar, por favor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Depois, quando ele chegar aqui, 16, tá? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. O Berote. 42. Quem é favorável que o pagamento seja feito pelo escritório e, como já foi feito, seja ressarcido o pagamento? Por favor, se manifeste levantando o crachá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quem se abstém? Deixa eu contar aqui também. Espera aí. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 6 abstenções. 2 abstenções. 6 abstenções. Com 2 declarações de voto. Pinheiro e Sandra e 3. O que é a abstenção tem que dizer? Não, ela é regimental. É 1 minuto só, pessoal. Não vai se estender. É a Sandra, Pinheiro e... Não, o terceiro... Não, é só para quem absteve. E o Tyler. Gente, ó, eu me abstive. Rosa, eu posso falar? Eu me abstive porque eu não sou contra o pagamento. Eu não sou contra. Eu não sou contra o pagamento. Eu me abstive porque, como eu falei aqui no começo, a gente tem que fazer primeiro as nossas discussões para ver quem é o certo e quem é o errado. Então, não dá para votar a favor ou contra, quem paga e quem não paga, se a gente não tem tudo certinho. Pessoal, rapidamente, me abstive. Acho que o trabalhador não pode ser prejudicado em hipótese alguma, mas na forma como foi feita a discussão aqui na Assembleia, não consegui ter elemento para me posicionar em relação ao que estava sendo votado. Acho que a discussão foi muito ruim, ficamos perdendo muito tempo, um grupo atacando outro grupo, e gastamos muito pouco tempo, na verdade, explicando o ocorrido e nos jogando para organizar nossa categoria para todas as lutas que tem por vir, como falou muito bem a Vivian e o companheiro Aníbal aí. É isso. Pinheiro. Minha abstenção é em função, eu estou aposentado, vi que tinha 50 e tantos mil que saiu do Caixa Sindicato e deve voltar, não sei como eu recebo um calhamaço de informações ali, me passaram na porta. E aqui a discussão não me convenceu em nenhuma das falas, porque eu preciso estudar melhor isso. A minha abstenção é em função disso, não é nem em função de ser contra ou a favor desse pagamento. Bom, pessoal, então foi aprovado a proposta número 1 com 42 votos, 14 contra e 6 abstenções. Vamos para o segundo ponto que foi levantado aqui, a questão da auditoria. Parceiro, significa que o sindicato não vai exigir o ressarcimento. Não, se vai pagar, se o sindicato vai pagar, não tem ressarcimento. Então, se já está pago, não vai ter ressarcimento. Exatamente. O sindicato vai continuar na justiça contra quem roubou e vai pagar o escritório. É isso que foi votado aqui. É sobre... Pessoal, olha, foi levantado outro ponto que não tinha sido levantado na outra Assembleia. Eu acho que é um ponto que deveria ser melhor esclarecido. É sobre a auditoria. As pessoas que estão aqui estão suficientemente claro para votar sobre isso? Auditoria. Bom, Tico e Toninho. Então vai. Vai lá então. Quantos minutos cada lado? 3? Hã? 1 minuto, só dá. Esclarecimento. Não, então vai ser... Não, a auditoria é nas contas do sindicato. É isso que eu... Tá, eles vão fazer a defesa. Uma defesa para... Esclarecimento mais. Eu perdi. O que eu entendi que a proposta de auditoria era a proposta que essa auditoria estava continuando a proposta do Yuri. No meu entendimento, a proposta do Yuri não passou. Então, eu acho que está fora que tem auditoria. Seria bom. Seria bom. Claro. Tá. Bem por aí. Bom, pessoal, vamos caminhar. Se as pessoas que estão aqui estão pensando que uma votação está vencida a questão da auditoria... Se pedir agora... Calma, não é você vai falar. Calma.
só quero esclarecimento sobre esse tema que o Marcos falou. Eu preciso esclarecer antes de votar. Porque assim, o que o Marcos falou é sério. Nós perdemos a votação aqui. Se a auditoria sobre o cheque, acabou de perder a votação. Vai ter auditoria sobre o quê? É a gestão, é 10 anos de auditoria, é 100 anos de auditoria. Isso que eu preciso saber para votar. Tá. É da época da SUS. 2 minutos. Não, seu esclarecimento então, não é auditoria sobre o cheque, é auditoria sobre todo o processo. Existiu um crime que aconteceu, existiu um roubo envolvido, foram feitos pagamentos, não sabemos quantos cheques foram roubados, não sabemos quantos foram pagos, quantos não foi. Não se sabe. Seja feita uma auditoria sobre todo o processo. Seja feita uma investigação externa que que tente haver o máximo de neutralidade possível sobre a investigação. Fico. É defesa? É esclarecimento ou não é defesa? Eu estou ainda claro para você a proposta? Porque assim, ó, não tá. Eu prestei um esclarecimento ali no começo. Se quer saber onde é que está o cheque, de que forma está na delegacia. Está apurando. A auditoria não foi feita para apurar isso. Porque o cheque não entrou no cofre do sindicato. Então o que o sindicato tem que prestar esclarecimento para a categoria é quanto o cheque foi pago para o escritório do Cremas. Ponto. E como que está o processo? Porque assim, a auditoria sobre o cheque que está na delegacia. É só ir lá, pedir um processo, o diretor do sindicato pede processo e apura. Por isso, não tem auditoria, vai perder uma votação. Eu perdi. Eu votei contra, perdi. Não foi? Ó, pessoal. Bom, Quem que vai falar? Não, eu só queria fazer um encaminhamento, que é claro que vai ter que votar se é auditoria ou não, mas é que o Conselho Fiscal e a Coordenação de Finanças apresente um documento público sobre isso. São as instâncias que têm. O Cremasco tem um monte de informação aí. Que apresente um documento público sobre isso, apresente para a diretoria e para ser divulgado para a categoria. Não há nenhum segredo aí. Então, é uma outra proposta, porque não é auditoria. Vamos. Mas eu... Já que é possível propostas alternativas, aqui nessa Assembleia foram citadas várias situações. Então eu proponho que tenha auditoria para todas as citações dessa Assembleia. Aí sim. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Auditoria ou não? Pronto. É auditoria ou não? E depois aí, se for passar a auditoria, nós vamos pensar qual auditoria. Não. É auditoria. Pessoal, o que foi levantado nas falas aqui foi auditoria. Aí. Pessoal, primeira proposta é votar auditoria ou não. Depois nós votamos o resto. Nós vamos votar para a segunda vez a auditoria. Auditoria ou não, essa é a proposta. Certo? Depois que tiver auditoria. Gente, só para organizar o debate. Ó, são 3 propostas distintas. Uma é uma auditoria sobre o processo de cheque extraviado. Outra proposta é um posicionamento que o Kiko fez, posicionamento da Comissão de Finanças e Conselho Fiscal. E outra proposta da Vivian é a auditoria, nós podemos até listar os termos aqui, sobre todos os pontos que foram citados aqui na Assembleia. Porque assim, não dá para você imaginar que você falou auditoria não, significa que não vai fazer nenhuma auditoria nunca mais. Não é isso, são 3 propostas diferentes. Bom. Tá, então a votação se vai ter auditoria ou não. Primeiro a votação. Ou não é o que o Diego aqui falou. Vocês têm como, porque ele falou que a auditoria da gestão. Bom, tá. Pessoal, não. Bom, vamos fazer o seguinte, o que foi citado aqui na Assembleia foi de auditoria. Vamos votar se vai ter auditoria ou não, depois das outras propostas.
Ou isso vai ser... Vamos fazer o seguinte. Por isso que tem que haver defesa. Então tá, uma defesa contra outra a favor. Eu queria fazer uma outra proposta de encaminhamento. Essa proposta de encaminhamento, no meu ponto de vista, não faz o menor sentido. E eu gostaria de poder ser ouvida. Pelo menos, é possível? Obrigada. Finalmente, conseguimos falar. Bom, proposta de encaminhamento, para mim, se a justificativa, o termo justificado, dá conta, sim ou não. A partir disso, não dá conta, é preciso fazer alguma coisa. As propostas colocadas são auditoria. E aí existe o que ser auditado. A auditoria consiste simplesmente no episódio do Davi? Sim ou não? Não. Em que mais vai ser auditado? Esse é o processo. Não existe condição de você aprovar um método sem conteúdo. Porque depois a gente aprova que vai ser o quê? Vai ser isso? Não. Vai ser aquilo? Não. Aí não tem auditoria. Não faz o menor sentido esse encaminhamento. Tem que saber se é possível. Se basta o encaminhamento sem auditoria. O esclarecimento. Sim ou não? Não bastando, o que a gente faz? Existem propostas do que será auditado. Além do que, necessariamente com auditoria ou não, o esclarecimento precisa ser feito. Bom, pessoal, então vamos caminhar a seguinte questão. Quem é favorável, vamos falar sobre auditoria nos cheques que foram pagos. É isso que é isso? A minha proposta de encaminhamento está sendo equilibrada ou é? Pessoal, nós falamos que tem que ter objeto. Objeto é o cheque. É o seguinte, já foi vencido aqui, mas se pagar o cheque. Agora vamos perguntar se quem é favorável a ter uma vistoria ou auditoria ou não. É isso. Eu entendo que a proposta da Vive, ela coloca que a auditoria seja feita em tudo que foi levantado aqui e vai incluir o cheque. Não é isso não. Primeiro uma, depois a outra. Não é isso não. Não entendo assim não. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma defesa contra e outra a favor da auditoria. Aí, se a proposta que vai ter auditoria, nós vamos discutir o objeto da auditoria. Tudo bem? Acho que é melhor, senão vai ficar aqui até as 3 horas novamente. Então, pessoal, quem é favorável à auditoria, ele coloca os objetos da auditoria. Quem é contra, coloca os objetos da auditoria. Tudo bem? Então, está aberto para quem quer fazer defesa contra a favorável à auditoria. Por favor, quem tem a proposta da auditoria, por favor, fale. 3 minutos. Podemos. Por favor, chega aí. Gente, a gente é a favor da auditoria porque precisa esclarecer o caso, precisa cobrar a justiça do encaminhamento criminal, precisa ressarcir os cofres do sindicato. O cofre do sindicato está desfalcado. Ele pagou 54 mil que sumiu e não vai exigir ressarcimento. É isso que aconteceu, isso que foi votado. Gente, eu estou falando que foi perdi. Foi votado isso. O que eu quero dizer é que tem esse buraco e precisa investigar. Essa auditoria a gente faz questão. Na verdade, a gente defende todas as auditorias. Não tem nenhum problema com a auditoria. Só que assim, primeira coisa, vai ter uma auditoria sobre isso, depois vai ter uma auditoria sobre aquilo, nós defendemos todas. Só estou tentando organizar o debate e acho que tem que ser uma auditoria isenta, que cobre a justiça do inquérito, porque senão vai ficar tudo por isso mesmo, igual já está há muitos anos, como foi colocado aqui. Na verdade, um pouco, claro, né? São duas propostas um pouco diferentes do que ele falou. Essa questão do cheque a gente já perdeu. Eu votei para que o sindicato tivesse que ser ressarcido. Perdi. Agora, foram levantados aqui vários itens, várias coisas que foi levantada suspeita. Alguém agiu contra a categoria. Então, houve-se a gravação, tudo que foi levantado aqui de suspeita vai para a auditoria e diz para a categoria, olha, isso foi certo, isso foi errado, isso aqui precisa ser consertado, isso daqui não precisa. Obrigado. Tem 1 minuto. Não, gente, a questão não é, só para esclarecer, a questão não é falar que o cheque que foi pago por conta do processo do Cremasco vai ser devolvido ou não. Não é desse cheque que você está falando. Está falando dos cheques extraviados pelo Davi. É sobre esse cheque, não é do pagamento pro Cremasco. Esse cheque já foi votado. Os cheques extraviados pelo Davi é esses que precisam ser ressarcidos para o sindicato.
O Davi foi lá e roubou o cheque, ele tem que ressarcir pro sindicato, não é o Cremaço que ressarcir. O Cremaço ressarcir, a gente já votou. Só que o Davi ressarcir pro sindicato não foi votado, que é essa auditoria que a gente acha que precisa ser feita. Toninho, o Kiko, o seu torcedor? Tá, Toninho, o Kiko, eu volto. É verdade. Só um minuto, Vossa Excelência. Atenção aqui, principalmente da Davi. Eu quero dialogar com a Davi. Porque os meus companheiros eu não quero nem dialogar, porque eu sei o processo destruidor que eles têm, porque eu convivi 2 anos e meio juntos. 2 anos e meio. Nós perdemos a votação aqui. Ou a gente acredita nas instâncias que a gente vota, ou então não serve para nada. Porque assim, não houve roubo. Os companheiros estão aqui falando, eles sabem a quantidade de cheque que foi roubado pelo Davi. Porque ele era coordenador geral da minha gestão. Ele era tesoureiro da minha gestão. Ele sabe quanto cheque saiu daqui. Essa conversa é conversa mole. Perdemos a votação. Conversa mole é mesmo. Pagou. Cremaço recebeu. Acabou o debate. Perdeu. Agora, sobre todo o outro processo, o carro foi roubado. Eu posso ter 1000 suspeitas. Já foi apurado. Foi apurado pelo seguro. Eu não sou investigador. Eu abri uma sindicância para apurar que roubou um carro, eu não sei de onde. Eu não sou, não tem fórmula. Então assim, quer saber quantos cheques o Davi roubou? É só ir na delegacia que está aqui do lado. Ele é coordenador geral. Coordenador geral do STU. Ele faz, eu vou usar o termo aqui, né? Ou a gente acredita nas instâncias que a gente defende aqui, e eu não tenho acordo aqui, não tenho acordo, eu perdi a votação. Eu me submeto à votação. Sou diretor de sindicato. Não adianta nem essa não, Diego. Você foi tesoureiro, você sabe disso. Você sabe quanto cheque foi roubado? Eu sei. Eu era coordenador geral. Eu sei. Bom, gente, é lamentável a gente gastar tanto tempo com uma questão que já foi resolvida. Por isso eu sou contra. Tem um seguro que já pagou. Tudo já está resolvido. Nós acabamos, o que nós estamos fazendo aqui é um contrassenso. Eu vi pessoas levantarem a voz aqui e dizer que nós estamos perdendo tempo para discutir um assunto que não sabe toda essa monta para ser discutido. E agora nós estamos perdendo tempo de novo. Estamos propondo perder tempo de novo com coisas resolvidas. E o país está caindo. E a gente está precisando de ônibus para ir para o dia 24 e a gente não arruma aqui. Eu quero que o diretor do sindicato levante para mandar transporte para ir para Brasília. Então precisamos de transporte, isso é o que eu quero discutir. Isso que é para andar. Então nós temos que pensar nisso, gente. Tem que pensar, não vamos perder tempo com coisa que já está vencida. Já discutiu, já foi votado. Isso já foi vencido. Então eu sou contra perder mais tempo. Sou contra perder mais tempo. Isso tudo é perda de tempo. Ok, outro. Tem 40 segundos só. Eu acho que o Toninho pegou aqui a questão central. A auditoria é de quem não quer discutir o problema nesse momento. Ele quer fazer onda em torno da questão eleitoral, quer fazer onda em torno da discussão do sindicato. Terça-feira nós temos uma assembleia, nós temos que discutir na assembleia, no mínimo, 2 paralisações, uma para o dia 30 e a outra para o dia 5, e nós temos que organizar a marcha para Brasília, dia 24, também vai ter ato em Campinas. Então, é disso que a gente tem que cuidar daqui para frente. Os que vão tratar do esgoto do problema do sindicato, esses vão tratar nos boletins, nos vídeos, mas quem é sério vai ter que tratar aqui na organização da luta. Tudo bem, tempo. Bom, pessoal, vamos lá. Quem é favorável aqui a proposta defendida aqui pelo Yuri, Diego e Vivian é que tem uma auditoria no sindicato. Quem é favorável, por favor, se manifesta levantando o crachá. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Quem é contrário a essa auditoria, por favor, se manifeste levantando o crachá. Nós estamos votando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 para a Beth, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Oswaldo, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Quem se abstém? Duas abstenções com uma declaração de voto. É verdade. É meio óbvio que eu ia me abster, porque eu já disse antes que esse encaminhamento era absolutamente torpe. Eu gostaria de ser registrado em ata que esse encaminhamento foi um tanto absurdo. A prova disso é que a primeira defesa pontuou duas auditorias completamente diferentes, com pautas completamente diferentes e excludentes. Esse encaminhamento nunca poderia ter acontecido, ele não foi sério. Essa é a minha abstenção. Obrigado, Marina. Então a votação foi 14 pela auditoria, 44 contra e 2 abstenções. Então não vai ter auditoria. Houve também uma questão da paralisação no dia 24. Ó, pessoal, não foi objeto dessa assembleia, essa discussão. Segunda-feira, terça-feira, que dia que é? Então é possível nós aprovarmos no dia 22, nós colocamos como objeto. Vamos, ó, nós poderíamos colocar no nosso boletim, chamando e abrindo perspectiva de uma paralisação para a Assembleia do dia 22, e aí dá muito tempo de se organizar o pessoal, porque é isso que for aprovada a paralisação. Uma informação. Em relação ao dia 24, nós não aprovamos paralisação na Assembleia. O cálculo para que as pessoas vão para Brasília é que elas têm que ser dispensadas 3 dias. A terça, a quarta e a quinta. Então, nós oficializamos a reitoria de que vai uma caravana para Brasília e, obviamente, enquanto sindicato, nós estamos assumindo os funcionários que estão indo para Brasília com esse pedido de deliberação. Então, foi esse encaminhamento que foi feito. Não teve nenhuma deliberação da Assembleia nesse sentido. Como eu disse aqui, nós temos indicativo de 2 paralisações, mas no dia 24 não tem. Juarez. Seguinte, os motivos por que eu defendo que deve haver uma paralisação no dia 24, eles vão além da questão pragmática de quanto tempo você demora para viajar até Brasília. Existe um motivo político porque nós temos que paralisar, que é o mesmo motivo porque o Sintusp decidiu paralisar. A gente acabou de receber um zero de reajuste, eu não ouço ninguém falando sobre isso. 0. Em 2014, 3 dias depois de ter recebido 0, a gente já estava em greve. Certo? Nós recebemos 0 de reajuste. Eu não vou nem questionar mais uma vez o porquê que a gente está perdendo todo esse tempo se digladiando aqui, porque eu já fiz isso uma vez. Agora, se 50% da energia que é gasta com um grupo brigando com o outro fosse gasta na luta pela coletividade, olha, meus caros, a gente estaria bem, viu? A gente estaria bem de verdade. Então, os motivos por que eu defendo que deve haver uma paralisação no dia 24, além de motivos pragmáticos, né, para as pessoas, que vai além de ter um ofício da STU liberando. Eu ser liberado do meu trabalho, tranquilo. É uma questão política. Por quê? Porque paralisação é o quê? Já é um indicativo de greve. Para mim, o 0 que a gente recebeu, mais o golpe dentro do golpe está sendo preparado, mas tudo que está acontecendo é mais do que motivo para nós entrarmos em greve. Se dia 28 de abril a gente teve uma greve de um dia, agora é hora de entrar em greve por tempo indeterminado. E o GM diz, eu não sou contra, tem que ter paralisação dia 30, tem que ter paralisação em outros dias. E só mais uma outra coisinha que eu gostaria de falar. Os estudantes, eles estão contando com a gente para poder ir para Brasília também. E nós devemos isso a eles. Porque eles sempre estiveram na luta junto com a gente, e na última greve, se não fossem os estudantes,
a gente não teria dado pé de conseguir as coisas, não. Entendeu? O dinheiro que tem no sindicato, a gente saber usar bem esse dinheiro também passa por a gente contratar mais ônibus para esses estudantes poderem ir junto com a gente. Entendeu? Já os estudantes, eles não têm a mesma estrutura de grana que nós temos. Tá bom. Entendeu? Então, além dessa questão da paralisação, eu estou defendendo aqui que tem que ser contratados mais ônibus para os estudantes poderem ir junto com a gente para Brasília, no dia 24. Tá bom. Muito bem. Obrigado, Toninho é o último inscrito, pessoal. Magda, Toninho é o último inscrito, depois nós encaminhamos. Olha só, duas coisas. Na última assembleia da STU, eu estava aqui. A gente conhece. Deixa, Magda. Deixa isso. Na última assembleia da STU, eu não estava presente, estava em Brasília, inclusive discutindo na federação a alteração também do calendário da FASUBRA. A FASUBRA tinha um calendário que apontava encontro dos HUs dia 21 e 22, reunião da direção 25 e 26 e plenária 27 e 28. Em função do 24, a FASUBRA mudou o seu calendário e orientou todas as entidades de base para a paralisação do dia 24. Essa informação não chegou aqui porque a Assembleia da STU foi anterior à deliberação da direção de mudança e indicativo de paralisação. Então acho que é tranquilo, na Assembleia de segunda-feira a gente definia a paralisação do dia 24 porque tinha uma Assembleia. Tinha uma Assembleia agendada para segunda-feira já, definida para tirar delegado para a FASUBRA. A gente pode reafirmar essa Assembleia e, a partir da Assembleia, apontar a paralisação do dia 24. Essa é uma questão que eu acho que resolve o problema que já tem indicativo da federação, do antes, de paralisação do dia 24. A segunda questão é que nós estávamos discutindo aqui antes de começar a Assembleia, mesmo que o Paulinho, da do Unicamp, estávamos discutindo justamente a necessidade de ampliação de ônibus para ir da Brasília devido à importância e à mudança do cenário político. Então nós estamos acertando com a do Unicamp ainda, porque tem uma orientação do ônibus nacional, inclusive, de ampliar a quantidade de ônibus para os estudantes, movimento social que não tem condição de ir, a partir das suas bases locais. Então a gente está discutindo aqui com a do Unicamp se é possível a do Unicamp, junto com a STU, ampliar mais um ou mais dois ônibus, se caso tiver condição de fazer. Então a gente vai continuar essa conversa, porque tem que construir um processo aí unificadamente. Pessoal, a proposta de antecipar a Assembleia para segunda-feira resolve, e nós já saímos com o indicativo de paralisação para o dia 24, resolve? Resolve? Então podemos dar por encerrada essa Assembleia? Obrigado a todos e esperamos na segunda-feira tudo lá para fazer uma Assembleia e discutir os problemas desse país, desse estado, dessa universidade. É isso, pessoal. Muito obrigado e até.